Psicopata ou vítima. Na história da humanidade, os psicopatas e assassinos em série formaram parte da sociedade e são muito famosos devido aos filmes de horror, a TV e os livros. Mas, por que eles matam? Quais são seus motivos principais? Toda pessoa que mata é psicopata? O psiquiatra forense Michael Stone, da Universidade de Columbia, criou um índice que determina quando uma pessoa é psicopata ou não, medindo a maldade em pessoas que cometeram assassinatos, chamado índice de maldade. Este índice avalia 3 pontos que são o motivo, o método e a crueldade, e tem uma escala de níveis de 1 a 22. Nos primeiros 8 níveis, os assassinos não são considerados ainda psicopatas. Aqui podemos encontrar pessoas que matam em defesa própria, por motivos de ciúmes, pessoas desesperadas que matam, mas se arrependem depois. Os níveis 9 e 10 não mostram um comportamento psicopata, mas começam a dar sinais. Do nível 11 até o nível 22, a pessoa já é considerada um psicopata. Alguns dos principais motivos pelos que uma pessoa se torna psicopata são infância difícil ou traumática, justificativas para todos seus atos, comportamento egoísta e negação de fatos. Quais são os métodos de um assassino serial? 1. Fantasia. Ele imagina o ato, a captura e o ataque da vítima. 2. Perseguição. Ele escolhe sua futura vítima baseada em alguma obsessão ou trauma da infância e começa a vigiar sua rotina e hábitos. 3. A vítima escolhida começa a ser parte da fantasia inicial do psicopata. 4. Ataque. A fantasia se torna em realidade. Ele comete o assassinato. 5. Memórias. O assassino coleciona algum objeto que pertencia à vítima. 6. Diminuição do ciclo. O intervalo entre um assassinato e o seguinte diminui com o tempo. Mas a psicopatia tem cura? O doente tem que assistir terapias especiais e tomar remédios como parte da reabilitação até que o especialista dê seu diagnóstico, que geralmente são 2 opções: ser liberado se a pessoa apresenta alguma melhora, ou caso que não, ficar preso por tempo indefinido. Alguns dos psicopatas mais famosos do mundo são Ted Bundy, nível 17. Ele sequestrava, estuprava e assassinava mulheres jovens de cabelos pretos. Jim Jones, nível 12. Ele envenenou mais de 900 pessoas quando perdeu o apoio de alguns políticos. E finalmente Dennis Rader, mais conhecido como o assassino BTK, nível 22, o mais alto. Ele sufocou um casal com sacos plásticos e depois estrangulou os filhos deles. Mandou cartas e objetos pessoais de suas vítimas para a polícia. Na minha opinião, os psicopatas e assassinos seriais representam um problema grande na sociedade atual. Infelizmente, eles são apresentados de uma maneira muito romantizada na TV e no cinema. E isso faz que as pessoas não conseguem olhar o verdadeiro problema, que é: a psicopatia é uma doença e uma pessoa não nasce psicopata. Eles crescem e se desenvolvem sob circunstâncias que lhes fazem tornar-se num psicopata. E que muitas vezes a culpa é da sociedade, porque a sociedade cria psicopatas. É um tema muito interessante e complexo mesmo, que dá para debater por um tempo longo. Eu acho que as pessoas deveriam se informar mais sobre a psicopatia, porque isso pode detectar um psicopata e assim evitar uma tragédia desde muito tempo antes.